Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Professor, deixa eu te falar, eu semana passada estava de atestado, como a aula é online eu ia até assistir, mas eu tomei a medicação, acabei perdendo a hora, dormindo aqui, estava me sentindo muito bem. Hum. Aí eu queria ver contigo como que eu faço para te entregar o atestado, como que a gente pode combinar isso, tem necessidade? Mas você assistiu a aula? Não, não assisti. Então, eu até assisti por ser eu não fui na aula na faculdade. Eu até assisti a sua aula por ser online, entendeu? Mas o que que aconteceu? Como eu apaguei, tomei a medicação aqui, dormi, acabei o relógio despertando, mas não me acordando. Aí acabei perdendo a sua aula também, entendeu? Que não era o intuito. Foi infortúnio aí da casa. Mas você faltou à faculdade também? Faltei. Eu Tem. entreguei atestado lá já, entendeu? Eles Mas é passam depois para normalmente mim. Mas a aula fica gravada lá na plataforma, né? Você no pode, AVA. você pode ver a aula no AVA, ela está lá, inclusive. Tá. Não, eu falo só por conta questão da falta mesmo. Está justificado, Hugo, tá? Tá, obrigado, professor. Bom, vamos começar. Hoje nós vamos abordar três temas relacionados ali ao que a gente falou do caso clínico, e são apresentações que vão ter a sequência, né? Eu vou falar primeiro sobre a relação entre obesidade e resistência insulínica, né? Que tem um papel importante ali nos casos de desenvolvimento do diabetes tipo 2. Depois vou falar sobre a ação da insulina, né? Uma noção e depois vou falar sobre o uso racional de drogas para tratamento do diabetes tipo 2, voltando ali à insulina, fazendo o link com o caso clínico e ali o que poderia ser feito para o doente que foi internado descompensado. Tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente possa começar. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok. Então está ali, o diabetes tipo 2, a principal causa é a resistência insulínica devido a uma herança familiar, os chamados fatores genéticos, poligênicos, fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, né? Então, a obesidade, resistência insulínica, predisposição ao diabetes tipo 2. Temos esse caminho. O que acontece na obesidade, né? Esse excesso aí de calorias ingeridas, elas acabam sendo depositadas, acumulam no tecido adiposo. Além disso, a gente tem uma série de anormalidades relacionadas a esse acúmulo de tecido adiposo. Isso pode levar à disfunção do adipócito, com geração de diacilglicerol, ácidos graxos, ceramidas, fazendo com que o acúmulo desses ácidos graxos, né, do diacilglicerol e das ceramidas, levem à disfunção do adipócito. Também uma proteína secretada ali pelo adipócito, que é a adiponectina, ela atua como uma molécula que tem um papel em relação à modulação da ação da insulina, e quando ela diminui, você tem uma chance maior do desenvolvimento de resistência insulínica, né? Um papel também atuando ali como uma substância vasodilatadora. Isso leva à disfunção celular, disfunção mitocondrial, e essa disfunção do adipócito, disfunção celular, disfunção mitocondrial, acaba alterando vias de sinalização intracelular, e que são vias que ativam a inflamação e ativam também a aterogênese. Isso ocorre porque inibem a via da fosfatidilinositol quinase de transdução da insulina. Então, uma via de transdução da insulina, ela fica alterada por conta dessas vias de sinalização modificadas.
Também a inibição da via da tirosina quinase, que a gente vai ver mais adiante, é por onde a insulina se acopla para ter seu papel dentro das células, né? Faz com que haja comprometimento da sinalização do substrato do receptor da insulina e a consequente fosforilação de proteínas. Então, se altera também essa via, inibição da via da tirosina quinase. Isso leva à resistência à insulina, à hiperglicemia e cria um círculo vicioso onde tudo isso fica amplificado, né? Obesidade versus resistência insulínica, aqui a gente tem complicações da obesidade, vejam lá, a primeira colocada lá como metabólica, o diabetes tipo 2, né? Aqui é o cálculo do IMC, onde nós temos valores que consideram como peso normal, sobrepeso, obesidade, né? Isso é como é colocado ali, como é feito esse cálculo, né? O normal de 18,5 até 25, acima disso a gente tem sobrepeso, obesidade leve, moderada e severa, né? Nós temos, então, uma característica fundamental da obesidade, alteração metabólica crônica entre a ingesta calórica e o gasto energético, o que resulta em acúmulo de nutrientes no tecido adiposo. Com a continuidade e o tempo, a capacidade celular metabólica, já falei anteriormente, é eventualmente excedida na forma de lidar com esse excesso de nutrientes. Pode ocorrer disfunção celular nos tecidos. Foi o que eu acabei de mostrar. Essa disfunção leva a desregulação lipídica, modificação da expressão de proteínas, disfunção mitocondrial, ativação de vias de estresse oxidativo, estresse da membrana retícula endotelial, deposição ectópica de lipídios, modificação de proteínas extracelulares, como a hemoglobina glicada, que a gente utiliza os seus níveis ali para, inclusive, fazer diagnóstico e acompanhamento de pacientes com diabetes, né? A disfunção celular modifica a sinalização celular. Quer dizer, olha, tudo isso ocorre quando a gente tem esse acúmulo e a disfunção do adipócito, né? Ativação da via de quinases JNK, inibição do fator de transcrição NF-κB, a via de sinalização do retículo endoplasmático para o núcleo, via que tem como alvo a rapamicina, via de sinalização extracelular de quinases, quinase de proteína CQ, via supressora da sinalização de citocinas, via da quinase ativada RNA proteica. Tudo isso ocorre quando a gente tem essa disfunção celular. A disfunção celular leva à resistência insulínica por potencialmente intervir na via da tirosinoquinase, onde ocorre a sinalização para a geração do substrato do receptor de insulina e a consequente fosforilação de proteínas. A disfunção celular no tecido leva à desregulação de adipócitos, como está colocado aqui nessa figura. Você tem, por conta da hiperlipemia, por conta da hiperglicemia, a disfunção da mitocôndria, vias do estresse oxidativo ativadas, alteração e estresse da membrana do retículo endotelial, alterando essas vias de transição, que, por sua vez, interferem ali no acoplamento da insulina na via da tirosinoquinase, levando à resistência insulínica e comprometendo ali a fosforilação de enzimas. Então, nós temos obesidade, resistência insulínica, predisposição a diabetes tipo 2. Além disso, nós temos também a redução da secreção de insulina por conta de uma disfunção da célula beta e redução da massa da célula beta também. Esses dois fatores, a disfunção e a redução da massa de célula beta, leva à diminuição da secreção de insulina. Acoplado à resistência insulínica, isso faz com que ocorra uma predisposição ao diabetes tipo 2. Então, nós temos os dois fatores. Nós temos a resistência insulínica e nós temos também a diminuição da secreção de insulina por aqueles dois fatores, redução da célula beta e redução da produção. Isso faz com que ocorra a predisposição e o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, as alterações metabólicas no diabetes tipo 2 estão aqui. Você tem a secreção de insulina e a resistência insulínica. Na verdade, quando você aumenta a resistência insulínica, você precisa de um nível maior de insulina para poder ter o controle da glicemia,
Isso ainda mantém um teste de tolerância à glicose dentro da faixa de normalidade. Logo a seguir, quando você aumenta essa resistência insulínica, essa secreção de insulina ela não consegue manter a glicemia normal, né? Essa secreção de insulina não consegue acompanhar, e aí você tem o teste de tolerância à glicose anormal e o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, nós temos uma progressão com os dois fatores contribuindo, diminuição da produção e também a resistência insulínica que progride, né? E aqui são fatores que, como junto com a resistência insulínica relacionada à obesidade, são os fatores poligênicos aí, como está colocado, que colaboram, né, para o aparecimento da obesidade, da resistência insulínica, da redução da célula beta e também a disfunção da célula beta pancreática. Então, colaborando ali vários fatores genéticos, que são chamados fatores poligênicos, além do ambiental, a obesidade, predispondo ao aparecimento do diabetes tipo 2. Muito bem. Aqui nós temos tipos, né, variantes do subtipos de pacientes com diabetes, e a resistência insulínica pode ser definida como uma resposta subnormal da glicose a uma administração endógena ou exógena de insulina. Caracteriza a resistência insulínica. Então, a gente pode testar isso, né? Aqui a gente tem o controle normal versus a resistência insulínica. No gráfico superior, a gente tem o teste de tolerância à glicose. O controle normal, você tem a elevação da glicose e logo depois a diminuição dos seus níveis ao longo do tempo. No paciente que tem resistência insulínica, teste de tolerância à glicose anormal, você tem a elevação dos níveis da glicose e ela permanecendo por um tempo maior, por um intervalo de tempo maior também. E também, quando isso fica acoplado à dosagem da insulina sérica, né, os níveis de insulina, observem que no controle para o paciente com resistência insulínica, você tem uma elevação muito maior dos níveis de glicemia do que deveria ocorrer em relação ao controle, caracterizando a resistência insulínica. Então, aqui a resistência insulínica e a relação entre obesidade, resistência insulínica e o aparecimento do diabetes tipo 2, né? Já mostramos esse slide, fazendo o link ali da resistência insulínica, os fatores relacionados à obesidade, e aqui ainda, para ilustrar um pouco mais o que acontece a nível vascular no paciente que tem a glicemia normal e a ação da insulina normal, você tem vários fatores ali na parede celular, a nível endotelial, a camada muscular, o adipócito, que fazem com que ocorra a homeostase, né, caracterizada ali níveis de adiponectina elevados, secreção de fatores vasodilatadores, como o fator de relaxamento derivado do adipócito presente, que é o ADRF, quer dizer, o adipócito secreta esse fator vasodilatador que colabora ali para a homeostase, o que seria visto como normal. Quando a gente tem a resistência insulínica, ao contrário, você tem uma série de anormalidades, né, caracterizadas ali, aumentam as células adiposas perivasculares, aumentam de tamanho e volume, secretam níveis reduzidos de fatores regenerativos, que estão listados ali, como fator de crescimento do hepatócito, aumentam os níveis de fatores pró-inflamatórios, como IL-6, TNF, e fator de atração de monócitos. Esses fatores inflamatórios inibem a via ali de transdução da insulina, como já comentamos anteriormente, aumentando a permeabilidade endotelial, aumentando a resistência insulínica, promovendo a infiltração de monócitos e macrófagos na parede vascular e tecido adiposo, o que aumenta o estado pró-inflamatório. Esse endotélio ativado expressa fator de adesão que atrai leucócitos e ativam plaquetas, levando ao aumento da permeabilidade do endotélio, potencialmente o desenvolvimento de aterosclerose. Então, você tem a ativação de vias inflamatórias e a ativação de vias da aterogênese quando você tem presente a resistência insulínica. Aqui o slide completo, né? Então, esse slide já mostrei anteriormente na outra aula. Só um pouquinho outro slide para me printar, professor. Aqui. Esse é o slide completo. Obrigado, viu? Esse slide eu já mostrei anteriormente, né?
relacionado ali ao diabetes tipo 2, comorbidades, anormalidades metabólicas, hipertensão, obesidade, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese, que é o que eu acabei de mostrar com essa exposição, né? E aqui o caminho do diabetes, né? O que acontece em relação aos pacientes na sua história natural. A gente tem fatores genéticos, a obesidade, o sedentarismo, a alteração ali na dieta, fazendo com que ocorra o teste de tolerância à glicose anormal, né? Ali a presença da resistência insulínica, hiperinsulinemia, aumento de glicerídeos, já falamos sobre ceramidas, diacilglicerol, início do diabetes, onde você tem o aparecimento da hiperglicemia com as várias complicações, mais adiante, complicações mais graves, como cegueira, insuficiência renal, doença coronária, amputação, que é o caso que a gente está discutindo ali, uma lesão grave, né, necrótica no pé do paciente, tudo isso colaborando para uma chance maior de óbito. Muito bem. Então, vamos sair daqui porque temos uma outra apresentação a ser feita. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aqui, em relação à ação da insulina. Então, vamos compartilhar a tela aqui, como é que funciona a insulina. É importante também que a gente fale sobre isso, né? Mecanismo de ação. A gente tem aqui o metabolismo da glicose. A glicose é obtida no organismo por 3 mecanismos: a absorção intestinal, através dos alimentos, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que é a forma de armazenamento da glicose, e a neoglicogênese, síntese de glicose de precursores derivados de carboidrato, proteínas e metabolismo lipídico. Então, é assim que é gerado a glicose, e é obtida por esses 3 mecanismos, né? Mecanismo de ação, a produção ali de célula beta, aqui a sequência da insulina, né? Nós temos hoje a insulina obtida por técnica de DNA recombinante, que é como a gente prescreve aí para os nossos pacientes. Aqui o controle da glicemia, a secreção de insulina pelo pâncreas, a célula beta do pâncreas também liberando glucagon, e aí você tem ali o fígado sintetizando mais glicose, né, através da gliconeogênese ou da glicogenólise, e aí você mantém a glicemia dentro da faixa de normalidade. Funções da insulina no organismo. A gente tem aqui a ação da insulina através do receptor da tirosinoquinase, e aí você tem a geração de substratos, né, de receptores de insulina, a fosforilação de proteínas, onde várias ações ocorrem, incluindo ali a abertura dos canais transportadores de glicose para dentro da célula, que é o GLUT4, né? Aqui a gente tem, de maneira mais simplificada, a geração dos substratos e a ação da insulina para... Desculpem, só um minutinho aqui que está tocando o interfone. Alô. Já voltei. Estou sozinho em casa, então toca esse troço, eu tenho que atender para desligar. Então, essa geração de substratos de receptor da insulina faz com que ocorra a fosforilação de enzimas, que é importante para crescimento e expressão dos genes, síntese de glicose, síntese de gordura, síntese de proteína e o transporte de glicose através da abertura dos canais transportadores, que são os chamados GLUT4. Então, transporte e metabolismo da glicose para a produção de energia. Isso aqui nós todos aprendemos quando a gente fala de glicólise, né? A produção de energia. Na verdade, nós estamos vivos aqui conversando por causa disso. Nós temos a glicólise, a geração de piruvato, a entrada do piruvato ali na mitocôndria, no ciclo de Krebs, e a produção de ATP, que faz com que todas as nossas células ali possam manter a sua integridade, a sua viabilidade. Então, temos a glicólise e a geração de ATP através do chamado metabolismo oxidativo, né? Tem uma fase anaeróbica, até piruvato, e depois a fase dependente de oxigênio,
dentro da mitocôndria, onde ocorre o ciclo de Krebs, para uma geração muito grande de ATP que mantém ali a nossa integridade celular, né? Então, além de transporte e metabolismo de glicose para a produção de energia, a gente tem como papel da insulina, estimula o depósito de glicose no fígado e no músculo sob a forma de glicogênio. Sinaliza para o fígado interromper a liberação de glicose, inibe a glicogenólise e a gliconeogênese, aumenta o transporte de glicose em tecido adiposo e músculo, aumenta a glicose em tecido adiposo e músculo, aumenta o depósito de gordura da dieta no tecido adiposo, estimula a síntese de ácidos graxos, lipogênese, acelera o transporte de aminoácidos derivados da proteína da dieta para o interior das células. Síntese de proteínas é facilitador do anabolismo, inibe a quebra dos depósitos de glicose, proteína e gordura, ou seja, diminui o catabolismo. Olha quanta função importante temos da insulina no nosso organismo. Muito bem. E aí chegamos à aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente, tirar daqui. E a gente vai mostrar o uso racional. Deixa eu minimizar isso aqui. Cadê? Uso racional. Então, está aqui, aonde eu queria chegar, né? O uso racional das intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2, né, que é o mais comum, representa aí 90% a 95% dos casos, né? Terapias bem validadas, dieta apropriada, perda de peso na obesidade, atividade física regular. Então, a primeira atitude em relação aos pacientes é modificações dos hábitos de vida, né, que chama-se MEV, né, que são esses 3 itens aqui. Fazer a dieta apropriada é distribuir as calorias dessa forma, né? Os carboidratos, 50% a 60% das calorias, a gordura, 20% a 30%, proteínas, 10% a 20% das calorias. O médico, digamos assim, ele tem que saber isso, mas nós trabalhamos em equipe, né? Equipe multiprofissional, e um profissional que domina bastante essa área também em relação à quantidade, o que deve quantas calorias contém cada item alimentar, conversar com o doente, orientar o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E normalmente uma nutricionista faz parte aí desse processo da orientação de uma dieta para o paciente diabético. Além disso, em todas as consultas, nós vamos reforçar a mudança do hábito de vida e também vamos fazer a avaliação da glicemia, que pode ser feito com a glicemia capilar, e nós vamos checar a hemoglobina glicosilada a cada 3 meses até que ela esteja menor do que 7, e então a cada 6 meses. Quer dizer, esse é o nosso alvo terapêutico, né? E as intervenções devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada é igual ou superior a 7. Significa que aquilo que eu estou fazendo não está sendo suficiente. Então, são os 3 itens ali: perda de peso no paciente obeso, combater o sedentarismo com atividade física regular e também a modificação da dieta. Essas intervenções, né, que a gente chama de MEV, né, que eu acabei de falar, tem uma série de vantagens, né, vão ser mantidas, né, durante todo o período, mas a expectativa de diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Então, nós vamos sempre fazer, mas a perspectiva mais adiante é que a gente não tem o controle adequado ali com a queda dos níveis da hemoglobina glicada e a gente tenha que intervir com mais itens. E aí nós temos aí o que a gente chama de terapias bem validadas, como STEP 1, ou o primeiro momento, o primeiro passo. O primeiro passo significa a associação de metformina ao tratamento, incluindo o que eu já falei, né? A metformina é uma droga que nós conhecemos há muito tempo, vejam, desde a década no século passado, nos anos 20, já foi quando foi desenvolvido as biguanidas. Essa é uma publicação histórica lá da década de 60, falando a respeito do uso da metformina para tratar pacientes diabéticos. Como é que ela funciona? Ela, através do estímulo da ativação da AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose, quer dizer, diminui
a neoglicogênese, também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecido periférico e diminui a produção hepática de glicose. Extensa experiência de uso, baixo custo, não causa ganho de peso, raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer, especialmente em terapia com doses altas, e o risco em pacientes renais, o risco de acidose lática. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 2%. Caso a gente não consiga controlar com essa intervenção, nós vamos para uma outra terapia que pode ser o STEP 2, quer dizer, o passo 2. O passo 2 pode ser o passo 2.1 ou o passo 2.2. O que é o passo 2.1? É a associação da sulfonilureia ao tratamento, quer dizer, além da metformina, a associação da sulfonilureia ao tratamento. A sulfonilureia também é uma droga que já se conhece há muito tempo, aqui é um artigo histórico também, da década de 50, do século anterior, ali, 1950, e como é que as sulfonilureias estimulam a liberação de insulina através do fechamento de canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. Experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada, de 1 a 1,5%. E a terapia bem-validade STEP 2.2, é a outra opção. Eu posso ter 2.1 ou 2.2. A STEP 2.2 é o paciente que está usando a metformina, a associação da insulina. Nós acabamos de falar da insulina, aqui é um artigo histórico falando da insulina, aqui o mecanismo de ação da insulina, que eu já mostrei, o uso da insulina, por ativar receptores da membrana plasmática, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. A gente já falou hoje sobre isso. O seu uso leva a ganho de peso, pode causar hipoglicemia severa. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação curta ou longa. E a gente tem aqui os vários tipos de insulina que podem ser utilizados, ação curta, ação longa. Nos interessa, no caso clínico, esse ação curta, né? Que é a insulina regular. Vejam ali, um início de ação entre meio a 1 hora, um pico de ação entre 2 a 3 horas e uma duração de ação entre 4 a 6 horas. Também chamam a atenção ali da insulina NPH, que a gente utiliza bastante nesse modelo de doente também mais adiante, quando o paciente melhora. Outras classes de drogas que podem ser usadas para tratar. Nós temos várias outras opções aí de drogas que podem ser utilizadas para tratar os pacientes com diabetes tipo 2. Chamaríamos a atenção desses três itens aqui que têm sido bastante utilizados aí para controle de pacientes com diabetes tipo 2, né? Bom, voltando, então, o alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima do normal, 6 a 6,5%, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recentes de diabetes tipo 2 e com uma expectativa de vida longa. Objetivos mais relaxados para o nível de hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Então, esses doentes idosos, temos que ter cuidado com o risco de hipoglicemia e níveis mais relaxados ali da hemoglobina glicosilada são aceitáveis. Voltando ao caso clínico, lá, né, como é feito o controle da glicemia em pacientes internados, no primeiro momento, o controle da glicemia no ambiente de hospitalar é sempre feito com o uso da insulina regular, né, que é aquela que eu mostrei para vocês, hoje a gente faz e tem uma duração de ação ali entre 4 a 6 horas, administrada para controle da glicemia. Muito bem. Muito bem. Perguntas? Alguém tem ideia de como eu administro essa insulina para controle da glicemia no paciente que está internado com diabetes descompensado? Dependendo do nível da diabetes que der no exame de HGT, você vai usar alguma quantidade de unidades internacionais, né? Isso. Não no nível, né, você falou nível de diabetes, nível de glicemia, né? Que eu tenho ali na glicemia capilar. Mas qual é o valor do HGT, né? Que vai dar isso, glicemia. HGT, exatamente.
eu posso ter a dosagem no laboratório da glicemia sérica no sangue e também posso ter no sangue ali através da glicemia capilar. Você tem ideia de como a gente prescreve? A quantidade não, professor. Do soro glicosado, talvez? Não, não, não. Você tem que tomar após as dependendo refeições, subcutâneo, né? Oi? Subcutâneo após as refeições, normalmente de manhã, O doente, quando. tarde, noite. Vamos lá, vamos para a vida real. O doente, o caso clínico que a gente mostrou, é um doente diabético que internou descompensado, né? E ali não tem nem, digamos assim, nos exames o nível de glicemia, mas frequentemente esses doentes se apresentam com valores maiores de glicemia, exatamente caracterizando o que a gente chama de diabetes compensado. E esse doente é hospitalizado para tratamento ali daquele pé diabético, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Mas falando do controle da glicemia, a primeira atitude seria, quando o doente é hospitalizado, o doente está lúcido, né? Vai fazer curativo, fazer uma série de itens que a gente vai falar na semana que vem, mas eu preciso controlar o diabetes. Então, se o doente está lúcido, acordado, conversando, esse doente ele vai ser prescrito para ele uma dieta para diabetes e nós vamos controlar a glicemia da seguinte maneira, através da medida da glicemia capilar, com um intervalo de tempo regular. Normalmente, a gente coloca na prescrição o seguinte, né? Avaliação, glicemia capilar a cada 4 horas. E, de acordo com o resultado da glicemia capilar, eu administro a insulina regular subcutânea, tantas unidades, de acordo com o nível da glicemia capilar. E aí eu tenho uma tabelinha que eu coloco ali na prescrição. Quando eu faço a prescrição do doente, o primeiro item é sempre a dieta. Então, dieta para diabetes, com tantas calorias, a distribuição das calorias, a nutricionista já sabe ali como isso é feito em relação à dieta para diabetes. E lá embaixo na prescrição, eu coloco assim, HGT de 4 em 4 horas, insulina regular de acordo subcutânea, insulina regular subcutânea de acordo com HGT, e coloco uma tabelinha. Se vocês procurarem nas prescrições do hospital, vocês vão encontrar isso com bastante frequência. E aí essa tabela, uma tabela comum a ser colocada é de 0 a 180, 0, de 181 a 220, 4 unidades, de 221 a 240 a 260, por exemplo, 8 unidades, de 281 a 320, 12 unidades, acima de 320, chamar o médico. Então, eu botei assim, 0, 4, 8, 12 e chamar o médico. Glicemia inferior a 80, chamar o médico. Glicemia HGT superior a 120, avisar ao médico. Então, a enfermagem é obrigada a avisar o médico nessas 2 pontas, ou hipoglicemia ou níveis de glicemia mais elevados, e ficando dentro desse contexto, o doente vai receber a insulina regular de acordo com o HGT. Vocês podem ver uma tabela um pouquinho diferente, um pouquinho mais fracionada, né? 4, 6, 8, 10, 12. Eu estou simplificando para vocês, 4, 8 e 12. E acima disso chama o médico, a glicemia capilar, ou abaixo de 80 chama o médico também. Mas se vocês forem olhar no hospital, vocês vão encontrar essa tabela em praticamente todos os doentes que são hospitalizados. Chama isso o controle da glicemia, no primeiro momento. Fica no posto de enfermagem colado lá, tem uma tabela dessa lá. Quem toca isso é a enfermagem. E encontrando valores ali que já estão, digamos assim, previstos, né, ou possíveis de acontecerem, ela vai administrar a insulina de acordo com o valor do HGT, a insulina regular. É assim que é feito, que eu procuro, dessa forma, trazer a glicemia para valores próximos da faixa de normalidade. É assim que é feito. Eu não estou falando de um outro contexto, que são as chamadas emergências no paciente diabético, né? Onde eu tenho, são 2, eu tenho o doente que pode ser internado com estado hiperosmolar ou coma hiperosmolar não cetótico e a cetoacidose diabética, que são onde eu posso ter o diagnóstico, fazer o diagnóstico, são glicemias mais elevadas, alterações clínicas mais expressivas, né?
a presença da cetoacidose, né? E aí eu tenho uma maneira de tratar esses doentes que não é com insulina regular subcutânea, é insulina intravenosa, infusão contínua de insulina. Eu preparo uma solução de insulina e administro nesses doentes, vou titulando ali o quanto eu quero fazer de insulina por hora e vejo lá os níveis de glicemia, e depois eu faço a transição para insulina regular subcutânea de acordo com a HGT mais adiante, quando o doente melhora. É isso. Dúvidas? Não, professor. Não? Quando o doente melhora, controla a glicemia, e eu tenho ali uma ideia de quanto ele precisou de insulina regular para controlar a glicemia, né, do doente diabético, eu posso, mais adiante, ali na evolução do doente, prescrever uma insulina de ação intermediária, com uma insulina NPH, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Vamos ficar aqui para o controle inicial da glicemia com a insulina regular subcutânea. Só para ilustrar também, eu posso ter um doente, não é o caso do nosso caso clínico, eu posso ter um doente que interna, por exemplo, com uma pneumonia, e uma infecção grave, qualquer que seja, qualquer foco de infecção, e esse doente apresenta níveis elevados de glicemia, né? E eu vou fazer a mesma coisa, vou controlar a glicemia com insulina regular subcutânea de acordo com a HGT. Mais adiante, esse doente melhora da infecção e eu observo que ele não precisa mais de insulina. Então, esse doente, ele apresenta um quadro que a gente chama de hiperglicemia relacionada ao estresse. Na verdade, é uma resistência insulínica relacionada por vários fatores, principalmente a presença da infecção. Quando eu trato a infecção, o doente melhora, ele não precisa mais de insulina, ele pode ter alta para casa sem fazer uso de nenhuma droga ou prescrição de insulina para controle do diabetes. Isso chama-se hiperglicemia relacionada ao estresse. Eu posso ter um doente que não sabia que era diabético, internou com hiperglicemia, com uma infecção também, e o diagnóstico de diabetes é feito. O que ocorre com esse doente? Eu vou controlar a glicemia, mas ele vai continuar fazendo hiperglicemia. Então, quando ele tiver alta, ele vai precisar de drogas para tratar o diabetes. Quer dizer, o diagnóstico de diabetes foi feito naquela internação quando ele descompensou por conta de uma infecção. Ou o doente já tem um diagnóstico de diabetes, ou ele tem um diagnóstico de diabetes durante a internação, ou não é uma coisa nem outra, é hiperglicemia relacionada ao estresse. Quer dizer, o próprio doente se ele se apresentar com 600 de glicemia, não tem dúvida nenhuma. Isso aí está dentro ali do esperado, por exemplo, para diagnóstico de estado hiperosmolar ou coma hiperosmolar não cetótico. Alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Não? Então, semana que vem a gente vai falar sobre o restante do caso clínico 1 e o que aconteceu com o doente, as condutas que foram adotadas e qual foi o destino do doente. Tá bom? Então, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abraço para todos vocês. Tá? Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Um abraço.